Ora, sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje vamos tratar de uma obra importantíssima escrita no século XX, uma obra que ainda hoje tem uma atualidade muito grande. Estou a falar do livro As Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt. As Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt, um livro importantíssimo que tem como subtítulo o livro mais influente de sempre sobre o totalitarismo. Antes de nos debruçarmos sobre a obra, vamos ver a primeira obra, depois, primeiro vamos ver, portanto, uma pequena biografia rápida da autora, depois a obra, conteúdo importante, um resumo rápido do conteúdo da obra e depois vamos então falar sobre a obra em si. Portanto, o livro, que tem em Portugal a nona edição pela editora Dom Quixote, editada em 2004, tem como, portanto, título As Origens do Totalitarismo, o livro mais influente sempre sobre o totalitarismo, e vamos ver então quem é a autora. Hannah Arendt, portanto, que nasceu em 1906 em Nova York e, portanto, faleceu em 1975. Foi considerada uma filósofa política alemã de origem judaica, uma das mais influentes pensadoras do século XX. Portanto, ganhou a nacionalidade em 1937, que Hannah Arendt era, portanto, apátrida, quando se deu logo depois a perseguição nazi, muitos judeus foram emigrar para os Estados Unidos da América. A autora, portanto, trabalhou em muitas atividades como jornalismo e também como professora universitária e publicou obras importantes sobre filosofia política. Sempre se debruçou sobre a teoria política e sempre abraçou o conceito de pluralismo dentro da política. Ou seja, defendendo os conceitos de liberdade e igualdade política. A autora se posicionou contra dois grandes totalitarismos, não é? O totalitarismo nazi e o totalitarismo comunista. Ou seja, o seu papel central sobre as ideias e os debates contemporâneos sobre esses dois grandes poderes totalitários. A autora foi influenciada por vários pensadores, entre outros pelo existencialismo e principalmente por Martin Heidegger, em que buscou muitas vezes uma análise do seu pensamento. A autora vai então rapidamente sistematizar, portanto, uma ideia central do seu livro, A Origem do Totalitarismo, em que vai falar sobre a banalidade do mal. Portanto, é uma expressão que ficou muito conhecida na autora, uma banalidade do mal, em que vai falar, principalmente noutro livro escrito, Eichmann em Jerusalém, o conceito de banalidade do mal, ou desenraizamento das experiências humanas. A autora vai desenvolver esse conceito citando uma pequena citação onde diz: os membros fanatizados são intangíveis pela experiência e pelo argumento. A identificação com o movimento e o conformismo total parecem ter destruído a própria capacidade de sentir, mesmo que seja algo tão extremo como a tortura ou o medo da morte. Portanto, a autora vai também analisar quais são os pressupostos e como atuam os pressupostos do totalitarismo nas massas, que é isso que nós hoje também vamos ver. Fala também de um certo, digamos assim, facto, um certo, portanto, acontecimento que se dá nos indivíduos que apenas cumprem e executam as ordens que vêm de uma burocracia hierárquica rigidamente estabelecida. Um fenómeno que a autora vai desenvolver também no livro. A autora cita hipóteses de que o mal talvez esteja intimamente relacionado com a ausência de pensamento daqueles que o praticam. Também aqui, várias vezes nesta obra, a autora fala sobre o seguinte. A autora fala sobre a explicação total sobre a história, portanto, quando se dá uma teoria totalitária que tenta explicar a história pelo passado, pelo presente e pelo futuro, como muito bem o fizeram o marxismo e o stalinismo. Portanto, propaganda, conspiração, doutrinação são os elementos bases de um totalitarismo, que muito bem ficaram retratadas nas escolas soviéticas e nas escolas do nacionalsocialismo,
mas principalmente nas escolas soviéticas do Comintern. Portanto, mais importante para o conceito, fala sobre o quanto as ideologias têm a capacidade de emancipar as pessoas da realidade em que vivem. Isso é importante. Hannah Arendt desenvolveu o conceito aqui, rapidamente, antes de vermos o conteúdo do livro. Portanto, emancipar as pessoas da realidade em que vivem. E ainda hoje nós vemos isso, uma arma muito utilizada, muitas vezes pela comunicação social e pelos poderes políticos. Ou seja, emancipar as pessoas da realidade em que vivem. Por último, Hannah Arendt fala também do método utilizado pelo totalitarismo para distanciar as pessoas da experiência empírica ou da realidade, como vimos, não é? E também a partir do momento em que o sujeito adentra em tal movimento, tudo o que é anterior seria esquecido, ou seja, as massas esquecem completamente tudo o que é anterior, uma das características principais do domínio da massa no totalitarismo. Portanto, há uma substância de base no marxismo que, com as ideologias, ficou esquecido, que é o caso da defesa do proletariado, que mais tarde se transforma num poder repressivo no stalinismo como camisa de força ideológica. Noutra citação, Hannah Arendt fala: a sede do poder se localiza em seu topo, eu já vou explicar, do qual a autoridade e o poder se filtram para a base, de maneira que cada camada consecutiva possui alguma autoridade. Ou seja, Hannah Arendt fala do poder que começa no topo, pelo líder absoluto, ou pelo grupo, um género de uma oligarquia absoluta, que domina completamente em género de pirâmide e que vai chegar até, portanto, cá em baixo. Isso é, ou seja, é chamada hierarquia autoritária que oprime os seus súditos. Isto aconteceu principalmente no domínio do stalinismo. Pode-se dizer que há uma suspensão completa da realidade do mundo e uma vigência no aparelho burocrático do Estado e no regime totalitário. Portanto, uma vigência total no aparelho burocrático do Estado do regime totalitário. Hannah Arendt explica que não existe autoridade se o Estado ou outro ator social qualquer usa de força, ou seja, de meios extremos de coerção para conter ou controlar a população. Por exemplo, o uso de força policial em manifestações públicas. Portanto, nos totalitarismos isso acontece muito. Não pode haver expressão e liberdade nas massas, não é? E daí o uso do aparelho repressivo, não é? Dentro dos totalitarismos. Hannah Arendt vai falar das políticas de Joseph Goebbels, portanto, isto é na primeira parte do livro, que através de várias técnicas discursivas e persuasivas, como a repetição incessante de mentiras. Reparem bem, se um aparelho de Estado, por meio da comunicação social, repetir constantemente, durante horas e horas e horas, 24 horas por dia, constantemente as mesmas mentiras, há uma lavagem cerebral, eu tenho falado muito disso nos meus vídeos, para que as massas, portanto, sigam a ideologia dominante. Portanto, a população, como Hannah Arendt diz, teve de ser convencida portanto, fanatizada para seguir estas políticas. Portanto, aqui estamos a falar dos dois totalitarismos que existiram no século XX, não é? O nazismo e o comunismo. Porque a autora, nessa altura, só teve esses dois grandes pontos de referência, e nós vamos ver no fim do vídeo que existe pelo menos 4 tipos de grandes totalitarismos. Portanto, outra coisa que a autora fala é do isolamento social. E isso é muito importante. Meus amigos, eu não vou falar do que está hoje a passar, mas vamos pensar nisso. O isolamento social dos indivíduos é o princípio do poder totalitário. E eu vou aqui ler uma frase da autora. O que chamamos de isolamento na esfera política é chamado de solidão na esfera dos contactos sociais. Posso estar isolado numa situação em que não posso agir porque não há ninguém para agir comigo, sem estar solitário. E posso estar solitário numa situação em que me sinto completamente abandonado da companhia humana. Origens do totalitarismo, portanto, aqui do livro. Portanto, o que é que isto quer dizer? O isolamento foi uma forma praticada por esses dois totalitarismos, tanto o nazismo como o comunismo, para isolar primeiro as pessoas, retirar as pessoas das famílias, isolar as pessoas, levar as pessoas para campos que eles chamam de campos de reeducação, que nós sabemos que não é? Para isolar completamente as pessoas, para que elas não possam ter uma ação direta contra este Estado, suposto Estado totalitário. Portanto, é assim que os grandes totalitarismos começam. Primeiro, antes de ter um monopólio completo do poder, começam a isolar as pessoas. E atenção que nós temos visto isso agora acontecer. Eu não vou aqui falar por causa da censura, mas nós temos visto agora, em certos países,
coisas desse tipo a acontecer, isolamento de pessoas. E aqui o que é que nos fala a autora? Fala-nos dos direitos humanos, ou seja, o direito de pertencer a um país, uma nação, uma pátria, e de defender os seus direitos individuais. Rapidamente, portanto, a autora ainda escreve em 1953 o livro Compreendendo o Comunismo, que é outro livro, não é? Que ainda estamos a ver a biografia da autora, e fala-nos sobre a função e a finalidade dos fenómenos sociais, vai fazer uma crítica dura sobre o comunismo, e por fim, vamos então agora ver aqui as origens do totalitarismo. Para isso, eu vou, antes de mais, falar rapidamente o conteúdo do livro. Não temos tempo de ler os sobrepontos, vamos ler rapidamente o mais importante, que são os capítulos. Portanto, temos a primeira parte que trata do antissemitismo, portanto é uma parte que a Hannah Arendt vai fazer, porque Hannah Arendt escreve este livro no contexto também do pós-Segunda Guerra Mundial, não é? Que ela escreve este livro fazendo uma crítica assertiva, portanto, ao antissemitismo. O primeiro ponto, o antissemitismo e o bom senso. Depois, o segundo ponto, os judeus e o Estado-nação, o antissemitismo de esquerda. A autora fala-nos aqui de um antissemitismo de esquerda, atenção, contrariando a ideia de que o antissemitismo só vem de grupos políticos situados à direita. A autora fala-nos dos judeus e a sociedade e, no fim, o processo de Dreyfus, que eu um dia irei fazer um vídeo sobre um livro muito interessante escrito sobre o caso de Dreyfus, um caso muito conhecido em França. Depois, segunda parte, a autora passa para o imperialismo, fala de emancipação da burguesia, a ideologia antissemita, a burocracia, o imperialismo e o declínio do Estado-nação. Na terceira parte, a autora fala-nos do totalitarismo, e eu devo dizer aqui que é a terceira parte deste livro que me interessa. E vou explicar porque, mais para a frente, porque é que eu estou a dizer isso. Portanto, temos na terceira parte, temos as sociedades sem classes, uma crítica também ao comunismo, o movimento totalitário, o totalitarismo no poder, crítica ao stalinismo, ideologia terror, o medo como uma arma do totalitarismo. Medo como uma arma do totalitarismo. Portanto, visto isso, eu vou explicar porque que eu interessei-me, portanto, a terceira parte do livro. Porquê? Porque nós temos que ter em mente uma coisa bem ciente, que eu vou explicar, e até posso já mais ou menos me adiantar. Existiu ao longo da história, talvez nas histórias pré-clássicas e clássicas, e também um pouco na Idade Média, mas não é isso que nós vamos ver agora. Ao longo da história, mais ou menos desde o século XVIII até hoje, até a época contemporânea, existiram pelo menos 4 grandes tipos de totalitarismos. Portanto, não vamos comparar, por exemplo, os impérios de Alexandre Grande, ou os impérios romanos, ou até o Império Otomano na história, que vamos englobar aqui num dos totalitarismos, mas não vamos ver esses impérios antigos, vamos apenas portanto, focar em 4 grandes grupos de totalitarismos. O nazismo, ou seja, o nacional-socialismo, o comunismo, stalinismo leninista, o radicalismo islâmico, o wahhabismo, e a ideologia globalista tecnocrata, que também inclui aqui como sendo um totalitarismo. Vamos já descartar o nazismo. Porquê? Porque o nacionalsocialismo morre em 1945. Meus amigos, não existe em parte nenhuma no mundo, neste momento, um governo que se autodomine nacional-socialista. Portanto, isto é descartado. Morre com o seu líder supremo em 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial. Este totalitarismo descartamos já. Fica o segundo totalitarismo, que é o comunismo puro e duro, que tem as suas bases no marxismo e que foi interpretado a nível político por Lenin e Stalin. Esse comunismo, sim, foi o comunismo puro e duro, que matou cerca de mais de 100 milhões de pessoas no mundo, que é o totalitarismo, neste momento, que foi ao longo da história o totalitarismo mais perigoso e mais mortífero que existiu ao longo da história. E ainda existe hoje, em alguns países, como o país do Sol Nascente, que não vou aqui dizer os nomes, que existe, e outros, como na Coreia do Norte e vice-versa, e em várias partes do mundo. Portanto, o comunismo, vou repetir, foi o totalitarismo e ainda é o totalitarismo mais perigoso do mundo. Depois temos o radicalismo islâmico, que vem do radicalismo wahhabita, que é um caso à parte, que funciona nos países do Médio Oriente e do Norte da África, principalmente os países do Golfo, que é um totalitarismo que eu vou assimilar a ser religioso. E por isso não é muito falado. Como é conotado a um totalitarismo religioso, não é muito falado. As pessoas não falam muito nele porque dizem, uma coisa religiosa. Pronto. Portanto, não vamos também falar desse totalitarismo. E por fim,
a ideologia do século XX-XXI, que é a que eu chamo o globalismo tecnocrata, ou tecnocientífico, ou tecnofinanceiro, que é um totalitarismo tecnocrata feito com uma ideia de poder central, sem o consentimento dos povos, e que oprime a humanidade por meio da tecnocracia, por meio da tecnologia, por meio dos campos financeiros e tecnológicos, portanto, que já vamos ver no final do vídeo. Vamos agora, rapidamente, voltar ao livro As Origens do Totalitarismo. E aqui a autora fala neste livro, principalmente no terceiro capítulo, que é o capítulo que justamente analisa os totalitarismos, e eu tirei uma definição para nós percebermos o que é que significa a palavra totalitarismo. E nós podemos ler o seguinte. Na definição do dicionário Porta Editora, lemos o seguinte. Portanto, corresponde a uma forma de governo que se caracteriza por uma ideologia que abrange todos os domínios. Por isso é que advém da palavra totalitário, que abrange todos os domínios da vida dos seus cidadãos, domínio privado e domínio público, onde existe apenas um único centro de poder ao comando. Não existe Estado de Direito. Vou repetir. Num totalitarismo não existe Estado de Direito. E o que é o Estado de Direito? Estado de Direito é aquilo que confere aos cidadãos de uma dada localização, não é? de um dado país, não é? Como sabemos, o Estado é constituído por um aparelho governativo, uma população e um território geográfico. Dentro desta definição, não existe Estado de Direito, que é aquilo que confere, portanto, vários alicerces que confere uma certa, digamos assim, uma certa liberdade e justiça aos povos, portanto, deste dado local geográfico. Como, por exemplo, a divisão dos poderes, no poder legislativo, executivo e judicial, como a Constituição, respeito pelas leis da Constituição, e como vemos no aparelho legislativo, que legisla as leis com base num sistema democrático, sistema tripartido desses três poderes, e num sistema partidário, em que vai legislar as leis com base numa Assembleia, não é? Pode ser uma Assembleia, se for o regime republicano, pode ser uma Assembleia da República, e depois que vai também ter no seu aparelho executivo um aparelho de governo que vai então aplicar, portanto, a governação, digamos assim, neste dado território. E depois temos o aparelho judicial, por fim, o último aparelho, que é o aparelho que vai tratar das questões jurídicas, das leis, não é? Da questão do direito, em consonância, portanto, com os outros dois aparelhos, sem ter, atenção, sem influenciar os outros dois aparelhos. Não há influência entre esses três aparelhos, legislativo, executivo e judicial. Atenção que num totalitarismo, ou seja, numa ditadura totalitária, não existe este caso. A maior parte das vezes o poder azambarca, digamos assim, esses três domínios, não é? E faz deles, portanto, comando supremo, que é isto que acontece num totalitarismo. Temos depois o respeito pelas leis da Constituição e depois temos uma coisa que é chamada, portanto, digamos assim, a esfera pública e a esfera privada, e há, portanto, um equilíbrio e um respeito nas questões de liberdades individuais e nas questões de liberdades públicas. Existe um respeito muito grande num Estado de Direito portanto, as liberdades individuais, liberdades privadas e as liberdades públicas. Portanto, isso acontece num Estado de Direito. Isto não existe num totalitarismo. Portanto, continuando a definição. Portanto, não existe Estado de Direito. O chefe ou o grupo dominante, que pode ser uma oligarquia, utiliza as forças militares e policiais e o aparelho de poder para infletir o mundo e o culto da personalidade ou a subversão cultural, muitas vezes, que é isso que acontece muitas vezes com os partidos comunistas e socialistas, portanto, culto da personalidade ou a subversão cultural pelos meios de comunicação e pelos meios educativos.
tem um monopólio tecnológico da informação e cultural que combina com a propaganda do medo e do terror. Portanto, isto é a definição principal do que é o totalitarismo. Visto que temos isso, temos já essa definição, podemos ver então que esses 4 totalitarismos que vamos falar, principalmente vamos tirar o primeiro que morreu em 1945, digamos assim, vamos tirar também o terceiro, o radicalismo islâmico, porque faz parte de uma religião. Não vamos analisar isto hoje neste vídeo. E vamos apenas analisar os 2 totalitarismos neste momento que existem e que estão bastante ativos neste mundo, que é o comunismo, que ainda é ativo em algumas partes do mundo, e esta nova ideologia tecnocrata e global. Tenta abranger o mundo inteiro, que é isso que está a acontecer. E, analisando nas palavras de Hannah Arendt, utilizando sempre as definições do totalitarismo de Hannah Arendt, quando uma ideia se torna global e se torna abrangente e tenta formular um pensamento único abrangendo, portanto, uma concepção totalitária, nós temos então a formação de uma ideia totalitária. E, meus amigos, a tecnocracia tende para isso. Eu vou dar o exemplo da Comissão Europeia. Cada vez mais a Comissão Europeia se assemelha a um comitê muito parecido com os comitês soviéticos, em que praticamente tudo é decidido no cimo da pirâmide. Praticamente os povos não têm sequer direito a nada, a nenhuma decisão, a nenhum poder decisivo, e isto acaba com aquilo que nós chamamos muito bem a democracia. Ou seja, o sistema totalitário opõe-se completamente a um sistema democrático, não é? E nós podemos ver isso, para mim, não é? Na minha análise, isto para mim começou em 2005, quando em França houve a votação sobre o Tratado da União Europeia, o Tratado Europeu, e quando o povo francês votou não a esse tratado, e logo de seguida, criando o tratado, penso que tenha sido no Tratado de Lisboa, foi à mesma rectificado e, portanto, promulgado o Tratado Europeu. Ou seja, passaram por cima dos povos completamente. Ou seja, é isto que eu me refiro quando eu falo em tecnocracia. É algo que não passa pelos povos, passam completamente em cima e têm tendências em serem abrangentes, totalitárias, e isso para mim é um fenómeno muito perigoso que está a acontecer na União Europeia, na Comissão Europeia, um fenómeno perigoso também. De certa forma acontece nas Nações Unidas, não tão digamos assim, tão notório, mas também acontece em outros campos, não é? Que eu não vou aqui falar, não é? Ambientalismos e outros campos que também acontece. Isto torna-se perigoso quando os povos deixam de ter voz. Quando já não há democracia, o Estado de Direito fica em perigo, que é isso que muito bem Hannah Arendt fala no seu livro, e foi isso que aconteceu ao longo da história nesses totalitarismos, não é? Tanto o nazismo como o comunismo, acontece um pouco no radicalismo islâmico e tem acontecido nesta tecnocracia ideológica, globalista, que tem tendência em abranger o mundo inteiro com apenas uma única ideia, que é, portanto, a ideia globalizante, financeira e tecnológica. Dito isto, o que é que acontece quando nós temos um totalitarismo? E para também chegar ao fim do vídeo, que é isso que eu quero falar, e devo já dizer que este livro da Hannah Arendt é um livro, para mim, imprescindível para termos na nossa biblioteca. Demora um pouco tempo a ler o livro, porque o livro tem cerca de quase 700 páginas, não é? É um livro muito extenso, mas que, escrito principalmente nesta visão pós-guerra, mas que tem uma visão abrangente e muito perigosa do que é que significa um totalitarismo e o que significa, portanto, nós defendermos o Estado de Direito, defendermos a democracia e defendermos as nossas liberdades privadas e as nossas liberdades públicas, que é isso que nós devemos fazer. E aqui existe um fenómeno que a autora fala principalmente no regime stalinista e também fala no regime nacional-socialista, que é a divisão das populações, da população neste caso, a divisão da população em 2 grupos.
São os dois grupos. Os que são pelo sistema e os que são contra o sistema. E, meus amigos, nós vimos no nacionalsocialismo como é que foram perseguidos certas minorias, nós sabemos pela história, não é? Não preciso aqui estar a falar, e como é que no poder stalinista ou comunista também foram perseguidos minorias, ou seja, que vamos incluir pessoas que recalcitrantes, não é? Contra o governo vigente, nesse caso da Rússia, e no caso do nacionalsocialismo, portanto, o povo judaico, não é, que foi perseguido, e não só, e outras minorias, e também pessoas que se opunham, filósofos, pensadores, escritores, que se opunham ao sistema, tanto no comunismo como no nazismo. E esses dois grupos, esses grupos todos, inserem-se naquilo que é o chamado os que são contra o sistema totalitário. Portanto, existem sempre dois grupos. Os que são pelo sistema totalitário, os que abraçam o sistema totalitário, e aqueles que são contra o sistema totalitário. E nós sabemos que a corda parte pelo lado mais fraco. Quem detém o poder, ou seja, quem detém o poder das armas, das forças armadas, das forças policiais, dos meios tecnológicos, dos meios da propaganda, dos meios da comunicação social, dos meios educativos, de tudo isso, quem detém os meios todos é quem ganha, geralmente, não é? E a maior parte das vezes o que é que acontece é este grupo que se opõe, portanto, ao totalitarismo, não é? Muitas vezes esse grupo é anulado. O que é que eu quero dizer com isso? Portanto, é isolado, existe primeiro o isolamento, que é logo a primeira coisa que acontece. Atenção, quando o nacionalsocialismo subiu ao poder na Alemanha e quando começou, portanto, de 1917 para cima, principalmente com o Joseph Stalin, o que é que aconteceu primeiro? Primeiro aconteceu, no caso do Joseph Stalin, uma purga completa à volta dele e de todos os seus chegados, não é? A nível do governo. E depois uma purga a nível dos que se opunham ao sistema. Primeiro acontece com o isolamento. Primeiro é o isolamento. Antes de deportarem as pessoas para campos de reeducação, como eles dizem, não é? Ou então até executarem as pessoas, matando as pessoas, não é? Primeiro começa com o isolamento. E atenção, porque eu tenho visto aí fora, e não quero falar sobre isso, não é? Por razões de segurança, tenho visto em alguns países isto a acontecer. Pessoas que são completamente isoladas e depois que são anuladas e levadas para campos, ninguém sabe nada delas. Atenção que nós, século XXI, estamos à beira de um novo totalitarismo. E é esse aviso deste vídeo, é por isso que eu escolhi fazer aqui, falar sobre o livro de Hannah Arendt, porque nós não estamos livres de haver E este totalitarismo é muito diferente de todos os outros, como dizem muito bem o professor Olavo de Carvalho, é que antes nós podíamos fugir do totalitarismo soviético ou podíamos fugir do totalitarismo nazi fugindo para os Estados Unidos ou para outros países quaisquer, não é? Que não tivessem sobre a alçada desses totalitarismos. Hoje não acontece isso, porque hoje o totalitarismo é mundial. É mundial. É encabeçado por grupos económicos poderosos, tecnológicos, que fazem uma repressão mundial e não temos para onde fugir, a não ser que seja para a Lua ou para Marte, não é? Que creio que isso não vai acontecer. Isto agora foi piada minha. Portanto, esses dois grupos definem o que é um totalitarismo. Um grupo pró e um grupo contra. Muitas vezes o grupo pró é o grupo maioritário, não é? Muitas vezes é obrigado a abraçar o sistema. Depois temos um pequeno grupo recalcitrante, um pequeno grupo resistente, que resiste ao totalitarismo. E pronto, penso que seja tudo. Esta é a grande mensagem do livro de Hannah Arendt, nos avisar para todas as épocas e para todos os tempos o perigo que é um poder totalitário, um poder que abrange todos os domínios, que abrange o poder público e privado do ser humano, que destrói por completo as liberdades. Meus amigos, as liberdades é o pilar principal da democracia. Se nós retirarmos a liberdade a uma democracia, acabou-se. Deixamos de estar em democracia. E eu creio que todos nós, sejamos qual é a nossa cor política, seja quais são as nossas ideias, todos nós estamos de acordo em relação à liberdade, em relação ao Estado de Direito, em relação a um sistema democrático que dê voz a toda a gente, que toda a gente possa falar, que toda a gente possa criticar, toda a gente possa debater. Nós estamos todos de acordo em defender isto, não é? Que mais ou menos vigora desde a Segunda Guerra Mundial até agora, mais ou menos, desde pelo menos até ao princípio desse novo milénio, e agora está aos poucos a ser, aos poucos, diluído
e está a desaparecer. E eu temo por esse futuro que vem aí, por esses 10, 20 anos que vão vir agora. Eu temo, se não recuperarmos os nossos Estados de Direito, as nossas liberdades, os nossos sistemas democráticos, pela divisão dos poderes, tudo aquilo que nós sempre lutamos, não é? Pelos tais direitos humanos, que têm que ser iguais para todos, não é só para minorias, daquelas minorias de extrema-esquerda. Estou a falar Estado de Direito para toda a gente, seja quem for. Ninguém pode ser perseguido, ninguém pode ficar sem liberdades. Isto está na Charta dos Direitos Humanos, portanto, o valor e o poder das Constituições como meio de nos precaver e de nos defender contra qualquer tipo de totalitarismos. E sempre que um grupo começa a ser perseguido, estamos perante um novo totalitarismo. Portanto, eu espero que tenham gostado deste vídeo, espero ter sido mais uma vez útil para os meus amigos. Não deixam de ler este livro, comprar este livro, Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, que é um livro muito importante nos tempos que correm. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.